Amém. Estamos aqui hoje para ter mais um culto na Estância Esperança e também tendo vídeo para os que podem ou querem assistir. Eu espero que Deus vai falar com o seu coração através da mensagem. Hoje temos o irmão Robson que vai pregar para nós, está agendado para ele mudar para cá daqui umas 3 semanas, mais ou menos. 3 a 4, dependendo do rolo dele. Não depende do nosso rolo, porque tem de ter a casa prontinho lá na cidade. E o que vamos fazer depois que chegar e tudo, depois que possamos reunir lá em Catalão? Ainda vai ter esse culto aqui na Estância, todo domingo, o culto normal, e depois em Catalão vamos ter a escola dominical, começando às 6 horas da tarde, e o culto normal, 7h30 à noite. Então, os domingos vão ficar cheios para nós, mas para a glória de Deus. Amém? Então, pastor Robson, podia chegar e abrir a palavra de Deus para nós. Boa tarde aos irmãos. Não falei ali para dar oportunidade, até não levantei a mão, para dar oportunidade para os irmãos, né, quando o pastor falou das bênçãos, para falar sobre as bênçãos, né? E nós queremos agradecer o tempo que Deus permitiu estarmos aqui, né, essa semana, né, esse final de semana. Também a minha filha pediu para agradecer, a Nicole, a mais nova, ela agradece por Deus permitir que a gente venha morar em Catalão. Né, a gente estava meio apreensivo para contar para elas, contamos ontem, né? Sexta? Foi verdade, sexta-feira, eu estou meio atrasado no tempo. Então contamos para elas na sexta-feira, elas ficaram muito felizes, principalmente que elas gostam muito daqui, né? Então ficamos felizes que elas receberam bem. Outra coisa que eu quero falar é, quando o pastor falou que eu iria pregar, eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? Porque, como alguns sabem, hoje que dia é? Não. 16. 14, 15, 16, 22 dias. 22 dias atrás a minha mãe faleceu de Covid. E foi algo muito rápido e que impactou bastante a nossa família, porque era uma mulher muito ativa, na obra do Senhor principalmente. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? Porque eu sou muito emotivo, eu sou sanguíneo e as minhas emoções normalmente elas estão bem à flor da pele, né? Eu choro com facilidade, eu rio com facilidade, mas eu pensei, Senhor, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir? Porque foi um momento que eu ficava pensando, quando eu estiver lá na frente, ou regendo ou pregando, como é que eu vou conseguir reagir a isso, né? E antes de ela falecer, eu acho que ela faleceu dia 24 de abril, quando ela foi internada, eu comecei uma mensagem, assim, essa mensagem não é grande, ela é curta, mas eu propus no meu coração pregar essa mensagem, né? Digamos assim, ela é uma mensagem /devocional, mas é algo que eu comecei ela pensando na minha mãe. Na característica que eu mais me espelho nela. Não era perfeita, como nenhum de nós tinha suas falhas, como todos nós temos, as lutas, como cada um de nós tem, né? Luta contra o pecado, luta contra a própria carne, mas o que eu mais gostava, dentre as coisas que ela fazia, que eu mais gostava, era aquilo que ela usava e colocava em prática. Ela era um exemplo para mim nisso, que era evangelizar, que era falar de Cristo e ganhar almas para Cristo. Eu não sou um evangelista, eu acredito que Deus não me deu esse dom, pode ser que ele venha a ser desenvolvido agora até por ter que colocá-lo em prática, isso, né, esse evangelismo, mas ela era um evangelista nata. E dentro da mensagem, eu vou citar uma coisa ou outra depois, mas esse é o tema dessa mensagem, exemplo. Quem é o seu exemplo? Como ela era o meu exemplo nessa área de evangelismo, oração, leitura da Bíblia, era uma mulher de oração, quem é o seu exemplo? Né? E aí eu trouxe alguém para a gente se espelhar. Alguém que ao ler esse texto é que me veio a ideia dessa mensagem
que é meio que uma homenagem para minha mãe. É algo para eu, o pastor é até bom que está gravando, porque vai ficar ali marcado para mim, né? É como se fosse não só uma homenagem, mas também que eu quero inspirar pessoas, né? Cada crente a fazer a sua parte, né? Cada um fazer a sua parte no corpo de Cristo. Então, vamos orar para começar, para continuar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por este dia, eu quero agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Peço que o Senhor esteja usando o Teu servo, também trabalhando nos nossos corações, para que a Tua palavra possa não somente entrar, mas dar muitos frutos. Que cada um de nós possamos nos dedicar onde quer que estejamos, que esta igreja, Senhor, possa crescer, desenvolver-se e ser uma luz ali em Catalão. Né? Não somente ali na cidade, mas até mesmo aqui nas redondezas, onde tem esses vizinhos aqui, assim como o Seu Zito e outras pessoas possam receber a Cristo como Salvador e possamos ver essa igreja crescer e talvez ter até a sua congregação aqui na roça mesmo. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Pastor, eu vou instalar um porta-copo aqui nesse púlpito. Atos 8. Oi? As crianças? As crianças menores, não, brincadeira. Aqui as crianças não têm uma classe separada. Obrigado, irmão. Atos 8, nós vamos começar com o verso 1 e já vamos parar ali. Atos 8, 1 diz o seguinte: também Saulo consentiu na morte dele. Aqui é um versículo, é uma parte do versículo que teoricamente está no capítulo, deveria estar no capítulo anterior, mas o que me interessa aqui é: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Verso 3, olha lá: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. O verso 8, não, vamos continuar no 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Esse primeiro trecho, o que eu quero enfatizar é o seguinte: muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, e nós temos a tendência de achar ruim quando a dificuldade vem, quando a luta vem, quando algum problema chega na nossa vida, não é verdade? E aí a gente não gosta, aliás, ninguém gosta de ter problemas, mas a Bíblia mostra o contrário, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, não é verdade? E esses problemas, eu vejo Deus sempre usando problemas e dificuldades em nossas vidas para nos moldar, ou para nos corrigir, ou para nos levar para algum lugar. E aqui a gente vê que houve esse tipo de problema ali onde a igreja era perseguida, onde só que ainda Saulo perseguia a igreja, e isso causou o quê? Esse problema. Eles tiveram que sair. Eles não puderam ficar ali no cantinho deles. É muito bom estarmos aqui, vamos ficar aqui, construir uma tenda para cada um, vamos ficar aqui. Não. Deus queria que se espalhasse o evangelho, Deus queria que saíssem. O outro problema que originou isso, porque aqui a gente vai falar de Filipe. Filipe era o quê? Quem era Filipe? Lá no capítulo 6 a gente vai ver que ele era um diácono, mas por que ele foi instituído diácono? Ele e outros, como Estevão, que foi o primeiro mártir, mas por que Filipe foi instituído diácono? Porque a igreja estava passando por problemas, por dificuldades, e aí os apóstolos disseram, não, a gente não pode cuidar disso. Vamos separar homens que sejam capazes, homens cheios do Espírito, lá no capítulo 6 vai falar isso. Um problema que era um problema para os homens,
Mas para Deus era a forma de Deus dizer, peraí, vamos colocar agora, instituir os diáconos. E esses homens, os diáconos, eles vão ser responsáveis pelo cuidado da igreja. Porque o pastor tem que cuidar do quê? O que os diáconos faziam, os apóstolos faziam? Oração e pregação. O pastor, hoje em dia, os pastores metem a mão na massa, sim, mas essa função é principalmente de cuidar da igreja do diácono. Por isso a igreja tem diácono. Para ajudar o pastor, para auxiliar o pastor. E essa dificuldade gerou isso, gerou a instituição dos diáconos, de onde Filipe foi um deles. E o Filipe é o nosso exemplo aqui nessa mensagem, nesse devocional. Eu vejo, por exemplo, agora voltando à minha mãe, quando nós morávamos lá em Florianópolis, eu venho de uma família, a maioria talvez não saiba, que eu venho de uma família extremamente católica. E que era muito difícil lá, é muito difícil ali nos anos 90, você sair do catolicismo lá. Era muito complicado, porque a família pressiona você. Mas a minha mãe se sentia incomodada. Ela estava se sentindo, ela não estava feliz. Ela não estava contente. E o que ela fez? Ela começou a procurar. Deus tocou no coração dela. Deus mexeu com ela. Isso sem alguém ter pregado. Só Deus despertou no coração dela aquele desejo de eu quero conhecer a Deus, mas eu não sei como. E aí é onde ela foi visitar igrejas. E visitou uma, visitou outra, até que ela chegou a uma igreja onde ela gostou, aceitou a Cristo. E qual foi o primeiro passo depois de aceitar a Cristo? Foi levar a família. Foi pegar meu pai, meus irmãos e levá-los para a igreja. Exceto eu. Eu não quis ir. Por quê? Porque eu dizia que eu nasci católico, vou morrer católico. Porque eu sou fiel. Lembra, pastor, que nós conversando sobre fidelidade? Quando eu acredito numa coisa, aquilo tem que ser daquela forma, porque para mim aquilo é o certo. A não ser que me mostrem, biblicamente, que a coisa é diferente. Então Deus levou minha mãe levou a família, eles se converteram. Eu demorei um pouco mais de tempo, mas a graça de Deus chegou na minha vida, né? E graças a Ele, eu também aceitei a Cristo. E esse foi o processo onde a minha mãe já começou a trabalhar e a ser usada por Deus com o dom de evangelista, de pregar o evangelho, de desejar ardentemente que as pessoas sejam salvas. Que não somente ela tem que ficar com aquele presente, mas esse é um presente que tem que ser distribuído, tem que ser levado a todos. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu comentei ainda com o pastor. Quando eu estava estudando para essa mensagem, eu parei e eu falei com o Senhor. Eu disse, Senhor, o Senhor não me deu o dom de evangelista. Eu não sou um evangelista. Mas eu peço, assim como Eliseu pediu lá, se eu ver o Elias sendo levado, eu quero porção dobrada. Se você ver, então você vai ganhar a porção dobrada. Senhor, me dá a porção dobrada do que o Senhor deu para minha mãe. Eu quero poder falar de Cristo com esse amor, com essa dedicação, com esse desejo ardente de que as pessoas possam não morrer e ir para o inferno, mas morrerem e ir para o céu. Esse foi o meu maior desejo ali. E eu falei, Senhor, me dá a porção dobrada desse dom que o Senhor deu para minha mãe. Então, eu agradeço a Ele e a ela por esse exemplo. Mas, continuando aqui a nossa mensagem, Filipe, ele foi um exemplo para nós. Ele foi, primeiramente, um exemplo de obediência. Agora, nós vamos lá para o verso 25. Verso 25. 8:25, deixa eu chegar lá. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor, aqui é muito importante esse trecho, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E olha o que diz a parte A do verso 27. E levantou-se e foi. Ele não questionou, ele não reclamou, ele não falou nada. Só que tem um detalhe.
eu acho que era com o irmão que eu estava conversando sobre, às vezes, a gente colocar, mostrar um pouco do que o texto tem lá por trás para você, não significados ocultos, mas o contexto disso aqui. Esse caminho que ele falou para Filipe fazer, existiam 2 caminhos para ir para Gaza. Tinha um caminho que eram as rotas comerciais e eram as rotas que todo mundo usava, que era movimentado e que logicamente ia ter um monte de pessoas para que ele pregasse o evangelho. Mas ele falou, não, vai pelo caminho que é deserto. Que inclusive é mais perigoso esse caminho, que é pelo deserto. Que em vez de ele vir para cá, aqui está em Samaria, em vez de ele vir aqui está o mar, e ele viria costeiramente até chegar em Gaza. Não, é por aqui e aqui. E aqui onde ele desceu, onde ele vai encontrar o eunuco, é deserto. Por que eu fui pelo caminho dele? Ele não questionou. Ele não falou nada. E muitas vezes, nós temos a tendência de questionar. Deus fala, é por aqui, Robson. Mas, Senhor, tem certeza? É meio difícil, é meio complicado, eu não sei se... É aqui mesmo? Senhor? É por aqui. E nós temos a tendência de resistir quando Deus fala conosco. Por quê? Porque nós sempre, o ser humano, ele tem a tendência de quê? De ir pelo caminho mais fácil, de ir pelo caminho mais cômodo, mais tranquilo. É errado? Não. Mas se Deus está dizendo que é por aqui, é por aqui. Seria mais fácil, por exemplo, para alguém dizer assim, olha, você recebeu um convite para ir para uma igreja onde você vai ser um pastor, onde vai ter 300 pessoas, onde você vai ter tudo isso, aquilo e aquele outro, ou para um ministério pequeno, começando, que está ali pequeno, mas que tem potencial de crescer, e que Deus te quer ali, por algum motivo. Eu tinha outro convite, antes de aceitar o do pastor Bill, mas eu orei e senti no coração que era para aceitar esse. E a minha oração sempre foi, Senhor, eu não quero o que é mais confortável, eu quero o que é da tua vontade. Se a tua vontade é aqui e é para lá que eu vou. Se a tua vontade é lá, é para lá que eu vou. Mas eu quero que o Senhor mostre a sua vontade. E essa deve ser a nossa oração, não importa a dificuldade, não importa o que esteja acontecendo com você, não importa, mas se você for para lá não vai ter isso, não vai ter aquilo, olha, você tem certeza, a igreja talvez não vai ter... Se Deus está mandando para lá, é lá e pronto, ponto final. E esse é o exemplo que Filipe dá. Vai pelo caminho deserto, e ele foi. Ele se levantou e foi. E isso é um exemplo para nós. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos que só obedecer. O caminho utilizado era o mais incomum, como eu já falei. E nós devemos fugir das desculpas. Nós somos campeões em dar desculpas. Quando eu falo nós, eu não estou especificando ninguém. Como eu falei para o irmão, né, aqui conversando com ele, eu disse, quando eu vou pregar, eu digo, olha, eu não estou com ninguém em mente. Né, para mim é simplesmente o que a palavra de Deus falou primeiramente para mim. Então nós não devemos dar desculpas. Se Deus mostrar que você deve fazer A ou B, você diz, é A. Não fica, não, mas Senhor, mas A vai dar trabalho, Senhor. Não tem problema. É A. Quem é que vai com você? Ser forte e corajoso, como ele falou para Josué. Vai, confia. Não tenha medo. Eu sou contigo. Né? A gente não pode fazer... Moisés é um ótimo exemplo. Quem sou eu para falar mal de Moisés? Né? Eu não estou falando mal, mas é o que a Bíblia fala de Moisés. Moisés, o que ele fez quando o Senhor falou para ele ir lá pegar o povo no Egito? Ele ficou dando, mas eu tenho língua pesada, mas eu não sei falar. Quem pôs a boca em você, Moisés? Quem é que faz as coisas? Eu sou contigo, vai. Mas ainda Deus foi misericordioso com Moisés, ainda mandou o irmão dele junto, né, para ajudá-lo. Mas nós devemos fugir das desculpas. Só uma pergunta. Eu não vi a hora que eu comecei. Ok. Segundo exemplo, mas não é uma mensagem longa. Segundo exemplo que ele nos dá, exemplo de intrepidez. O que é intrepidez? É você meter as caras mesmo. Não é sem fé. A fé não é um salto no escuro. É algo que você tenha certeza, mas você tem que ter coragem. Você não pode ficar com medo de ir lá e meter as caras. Por quê? Porque você está fazendo na sua força. Se for na sua força, você tem que ter medo. Mas se você está confiando em Deus, é Ele que está contigo, é Ele que vai dar todas as condições necessárias. É Ele que vai suprir tudo, Ele não vai deixar faltar nada. Irmãos, tem um bom tempo que eu não estou no emprego fixo ganhando salário normal.
Já tem mais de um ano, não tem? Aqui eu estou falando com meu sogro e minha esposa. Tem mais de um ano que eu não estou com um emprego fixo. Em nenhum momento deixou faltar nada. Não falta nada. Porque se você está andando com Deus, se você está fazendo a vontade dele, se você está buscando a vontade dele, ele vai cuidar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu pensei em lugares que eu poderia estar empregado, mas eu pensei, se eu me empregar, eu posso me comprometer lá e não conseguir fazer o que eu vou fazer agora. Ah, mas eu poderia me fazer uma conta, comprar alguma coisa. Não. Tudo que for atrapalhar, sai, e eu confio que Deus está cuidando, e eu vou me empenhar no quê? Na obra dele. Eu vou me empenhar em quê? Fazer a vontade de Deus, eu não vou ter medo. Olha lá, para dar esse exemplo de intrepidez, verso 27 e verso 30. E levantou-se e foi, a continuação. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E olha lá o verso 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lês? Olha a intrepidez dele. Ele abordou um homem que era um oficial. Esse oficial não andava ele não andava sozinho como Filipe estava andando. Ele era o superintendente, era o homem que cuidava das finanças, era o ministro da fazenda da rainha. Era quem cuidava do dinheiro. Sabe como é que essas pessoas andavam? De liteira. É aquele lugar que tem um assento, onde tem pessoas carregando eles. E não só isso, normalmente eles inclusive têm outros soldados ou pessoas acompanhando. Por quê? Porque ele era uma pessoa importante, muito importante. Então, imagina você chegar correndo do lado da liteira e falar, o que você está lendo? Somente confiando em Deus. Você tem que ter intrepidez para ir lá e abordar aquele homem. Porque senão ele já, às vezes o homem pode dar uma ordem, um soldado ir para cima dele. Mas ele não pensou nisso. O que ele pensou? Se Deus me colocou aqui para falar com esse homem, é com ele que eu vou falar. E eu vou falar. E o que me lembra disso? 2 pessoas. Uma minha mãe, a outra o irmão José. O irmão José, ouvindo as histórias dele, a intrepidez que ele tem ao falar de Cristo, porque Deus deu esse dom para ele também. Né? E eu estou ansioso para fazer a equipe de evangelismo, né? Junto com ele, para a gente ir por todas essas ruas de Catalão. Mas eu lembro da minha mãe, não importava onde ela estava, não importava com quem ela estava, não importava nada, o importante é, tem uma pessoa do lado dela, a primeira pergunta, você vai em alguma igreja? Já para saber, ela não perguntava qual era a sua religião nem nada, você vai em alguma igreja? Aí se a pessoa falava, ela começava a falar do amor de Cristo. Ela fez isso, ganhou uma pessoa num lava rápido, sentada, esperando o carro lavar. Começou a conversar, a mulher aceitou a Cristo. E o bom é que assim, ela me ligava quase todo dia e ela me contava essas histórias. Mas tem uma história que eu sempre gosto de contar, essa história para mim é o maior exemplo de todos, dessa intrepidez ao falar do Evangelho, em querer levar alguém para Cristo. Em São Paulo, nós morávamos numa rua onde tinha uma escola na frente, uma escola pública de ensino médio. Então, assim, vivia cheio. E nessas escolas, normalmente, alguns aqui devem saber, os rapazes querem chamar a atenção das moças. Então, aqueles que têm carro gostam de fazer showzinho. E tinha um rapaz fazendo isso com um carro. Ia para lá, ia para cá e tal. Ele perdeu o controle do carro e bateu no muro, em alta velocidade. Mas ele saiu do carro e ficou escorado assim no carro. E minha mãe, olhando, ela falou, Robson, vai lá falar de Cristo para ele. Eu disse, mas mãe, ele acabou de bater o carro. Olha a desculpa, olha a dificuldade, eu colocando a dificuldade. Mas mãe, ele bateu o carro agora, eu vou lá falar para ele, ele vai me enxotar. Robson, vai lá falar de Cristo para ele. Aí eu cocei a cabeça, tinha que obedecer, né? É mãe. Aí lá vai eu, pensando, o que eu vou falar para esse rapaz? Para ele não ficar bravo comigo e tudo. Sai daqui, crente. Né? Não, eu fui. Aí quando eu cheguei pertinho dele, opa, tudo bom? Você está bem?
Ele, não, só dei uma ralada, tudo, e o carro estragou bastante, né? Ele, aham, deu uma estragada, né? Você viu, perdi o controle. Mas você tá bem? Tô. Ah, então tá bom. E voltei para casa e não falei. Aí quando eu cheguei lá no portão, a minha mãe esperando no portão. Você falou de Cristo para ele, Robson? Eu amo? Como assim? Falou de Cristo para ele, Robson? Eu disse, mãe, eu não consigo. Ela foi lá. Falou de Cristo. O homem aceitou a Cristo, o rapaz. Foi para a igreja e ficou firme. Essa era minha mãe nesse aspecto. E é isso quando eu orei, que eu pedi a Deus a porção dobrada, essa intrepidez, essa coragem que Felipe teve de ir lá num alto oficial. E vocês que já viram filmes de época sabem como é que é essas coisas. E chegar lá diante de um homem desse, o que você está lendo? Não é fácil. Não é fácil. Teve, já mais velho e tudo, quando eu saía para fazer evangelismo com os jovens, quando eu era solteiro, nós fomos na Catedral da Sé, 1h, na Praça da Sé, em frente à Catedral, onde ficam quem? Os mendigos, bem pertinho da Cracolândia. E é ali onde você vê pessoas que precisam, não que as outras pessoas não precisem, mas ali as pessoas estão na miséria, estão se drogando. É a pior coisa que você pode ver. Mas você precisa ter essa intrepidez para ir lá e falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. Não tem que ter medo. Porque quem vai com você? Quem é contigo? Deus. E se Ele é contigo, vai. Não tenha medo. Porque Ele é contigo. E as histórias do irmão José eu não preciso nem contar, que a maioria aqui conhece, mas foram histórias que me inspiraram também. Eu disse, é falar com autoridade. Não é uma autoridade que vem dele. Ele sabe que ele não tem, eu também não tenho. Mas é uma autoridade que vem de Deus. E essa autoridade é em nome dele que você está falando. É por Deus. E Deus é contigo. E o terceiro exemplo que ele nos dá é um exemplo de conhecimento. Versos 31 ao 35. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar, aqui é o etíope falando, né? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Percebe aqui que você vê que ele estava numa liteira, que ele não estava caminhando, mas ele sobe e senta aqui do meu lado. Olha o que Deus fez, né? Colocou ele ali dentro ali da liteira junto com ele para explicar a palavra. Não teve, assim, ele nem menosprezou, Filipe. Não, vem aqui, senta aqui. Verso 31, né? Ele se assentasse, 32. E o lugar da escritura que lhe era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Isaías 53 é o retrato de Cristo no Velho Testamento. Mas é interessante, se você perguntar para uma pessoa que não conhece a Cristo como Salvador e abrir nesse texto, eu fiz esse teste já. Ele também não sabe. Não consegue perceber que é Cristo ali. Eu fiz isso com a minha avó, a mãe do meu pai. Ela ainda é viva. Eu falei, vó, eu vou ler um texto aqui para a senhora, eu quero que a senhora me diga de quem que eu estou falando. Ela não sabia. E eu li o texto todo. Mas para nós está tão claro que é Jesus, mas para o eunuco não estava claro. E Filipe fez o quê? Ele começou naquele texto. Mas tem muitos outros textos no Antigo Testamento. E Filipe não tinha o Novo Testamento. Lembre-se disso. Judeus, no caso aqui, não era um judeu. Mas ali só era o Antigo Testamento. Mas para você evangelizar um judeu, é só com o Antigo Testamento. Eu fiz um treinamento para evangelismo de judeus, um curso. Fiz 2, aliás. E é muito interessante você aprender a evangelizar só com o Antigo Testamento. É diferente. E é algo que você fala de Cristo sem falar sobre Cristo. Porque se você falar Cristo, acabou a conversa. Não tem mais conversa com eles. Falou em Cristo para eles, acabou a conversa. Então, Filipe demonstrou conhecimento. Não adianta eu querer ir lá evangelizar se eu não sei o mínimo.
o mínimo para falar de Cristo, porque eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, olha, ser crente é bom, eu tenho certeza que eu vou para o céu, né? E eu sei que Deus é bom, Deus é amor. Isso é evangelismo? Porque a gente sabe que Deus é amor porque a Bíblia fala. Mas para você falar de Cristo, você tem que vir com o quê? Com a palavra. Filipe usou a Bíblia. Ele não usou conhecimento próprio, ele usou a Bíblia. E mostrou pela Bíblia, pela palavra de Deus, quem era Jesus Cristo para o etíope. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos conhecer o mínimo. Se você tem dificuldade de falar de memorizar um versículo, ande com um folheto na mão. Memorize pelo menos aqueles versículos. Todo folheto ali vai ter em média de 6 a 10 versículos. Memorize aqueles versículos, tente levar sempre consigo aquele folheto. É o suficiente para você falar de Cristo. Ainda tem dificuldade? Vai a 1 Coríntios capítulo 15, os 3 primeiros versículos, ou os 5 primeiros versículos, que Paulo fala, né, sobre o Evangelho. São versículos simples, mas que Deus vai usar. Porque a palavra dele, ela é viva e ela é eficaz. Quantas pessoas que eu já ouvi falar que aceitaram a Cristo com apenas um folheto, lendo o folheto. Pessoas que estavam na rua pegaram o folheto, leram e se converteram. Se converteram? Não, Deus as converteu. Né? Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Não estou dizendo para se tornar um teólogo. Não estou dizendo para se tornar um mestre. Se quiser se tornar, amém. Teólogos nos ajudam quando eles vão desenvolvendo mais as doutrinas para melhorar o entendimento. Mas o mais importante, conheça a palavra de Deus. O mínimo possível para você testemunhar do que Deus fez na sua vida. E que a sua vida mostre isso também. E por último, o último exemplo de diligência. Verso 40, olha lá. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Não viva do passado. Foi maravilhoso o dia que eu aceitei a Cristo, e aí eu comecei a falar do amor de Jesus para as pessoas, aquilo me empolgou, mas com o tempo o que vai acontecendo? O que acontece conosco? Se eu não continuo me alimentando da palavra de Deus? Esfria. A gente vai esquecendo de tudo que Deus fez por nós e vai esfriando. Eu não posso viver do que aconteceu comigo lá no passado. Olha, Deus me curou de um câncer, Deus fez isso, fez aquilo, foi maravilhoso. Tá, mas o que Ele está fazendo hoje? O que Ele fez, igual o pastor, o que Ele fez essa semana? Como Ele te abençoou? E eu não estou falando de parte financeira, parte física. Eu estou falando de alegria. Alegria de ser salvo, alegria de que se você morresse agora, você estaria no céu. Lembra? Volta para o teu primeiro amor. Lembra lá aquele alerta que Jesus deu? Lá em Apocalipse? Volta para o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. E nós precisamos estar sempre relembrando. Por que você acha que nós ceiamos? Para estar aqui sempre. O que Cristo fez por nós. É o memorial. Não fique parado. Não fique estagnado. Pense no que você já fez na obra de Deus, na igreja. E hoje, às vezes você pode, não sei aqui, não sei mesmo, mas às vezes você está sentado no banco. Eu já passei por isso, irmãos. É horrível. Você fica até preguiçoso. Por quê? Já houve momentos onde a gente tinha um lugar onde a gente não tinha uma igreja para ir. Só era eu, minha esposa e minhas filhas. E aí a gente tentava fazer os nossos devocionais em casa, mas não é a mesma coisa. Você precisa estar ativo, você precisa estar na igreja, congregando, trabalhando, servindo. Isso vai te impulsionar para servir melhor e mais a Deus. Agora, se você só ficar em casa, se você ficar só sentado, ou mesmo só sentado no banco, inativo, isso é péssimo. Por quê? Imagina se o irmão José, que é o evangelista, não estivesse exercendo o dom de evangelista dele, ganhando pessoas para Cristo. Deus levantou pessoas para ele, Deus te deu um dom, e esse dom é para ser usado no corpo de Cristo, para edificação do corpo. Seja diligente como Filipe. Ele não parou lá, ganhei para Cristo, ganhei o eunuco, olha, aquele alto oficial e ficou ali. Não, ele continuou. E a gente vê o exemplo não só de Filipe, de outros também.
E esse é o exemplo para encerrar, não encerrar essa parte, mas sobre a questão da minha mãe. Ela sempre fez isso, desde que ela aceitou a Cristo. E cada vez ela aumentava mais o período dela de oração e leitura da Bíblia. Evangelismo, então, nem se fala. Eu queria muito poder falar com as enfermeiras que cuidaram dela no domingo, quando ela foi internada. Que ela morreu no dia 24, de sexta para sábado, mas no domingo anterior, quando ela foi internada, eu queria, porque o meu irmão falou que ela chegou mal no hospital, por volta do meio-dia, mas quando foi ali por volta das 7 da noite, ela ficou um pouco no oxigênio e ficou normal. Voltou a ser a dona Euli, que conversa e fala bastante. Tudo. E o meu irmão disse, olha, eu queria também saber se ela falou de Cristo, porque a gente pensou, Deus já vai usar, porque era ela ficar internada em algum lugar, e aconteceu em Curitiba, de ela ficar internada e ela pregar o evangelho por enfermeiro, pessoas do lado, ela queria falar de Cristo. Mas eu sei de uma pessoa, pelo menos, quando ela foi fazer o exame para ter certeza que estava com Covid, meu irmão disse que ela sofreu muito, porque a mulher do laboratório estava errando a veia, tinha que ser a veia principal do braço para tirar o sangue. E machucou de ela chorar. E olha que a minha mãe era difícil assim de chorar. E ela chorou. Mas assim que a mulher terminou, ela, assim, secando as lágrimas, ela perguntou, você vai para alguma igreja? Meu irmão me contando. Ela nunca parou. Ela nunca parou de levar as pessoas para Cristo, de querer levar as pessoas, pelo menos a semente plantar. Nós devemos ser assim, diligentes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho não é em vão. Ele nunca vai ser em vão. Porque é o Senhor da seara que vai cuidar do resto. A sua função, a minha função é plantar. O resto, o Senhor cuida. E para encerrar, meu professor de seminário, pastor João Lee, ele falava, quando ele nos ensinou sobre pregação, ele falava sobre a pregação cristocêntrica. Cristo sempre tem que ser o centro da sua mensagem. E nunca saia do púlpito sem pelo menos falar alguma coisa sobre o que ele fez. Sobre a salvação. Porque você não sabe se todos são salvos. Às vezes tem pessoas, eu conheço pastores que se converteram mesmo depois de já estarem no ministério. Com anos de ministério. Então, verso 36, olha lá rapidamente. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Verso 37, o Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. E muitas pessoas falam, não, mas eu acredito, sim, eu sei que Jesus existiu, eu creio nele. Interessante, Tiago fala, os demônios também creem e estremecem. Eles sabem também que Jesus existiu, eles sabem que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Mas eles não creem, ele não é o salvador deles. E eles tremem diante dele, diante do nome dele. É preciso crer aqui e crer aqui. Não só aqui ou só aqui. Tem até um folheto que fala, errou o céu por 45 centímetros. Tem que crer com entendimento. Mas tem que crer com o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Aqui a gente vê uma atitude do eunuco. Não, para tudo. Para tudo, eu preciso demonstrar, eu preciso fazer agora, eu quero obedecer agora. E naquele momento ele foi o quê? Batizado. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E olha o resto desse versículo. E jubiloso continuou o seu caminho. Você duvida que ele continuou crescendo na graça do Senhor? No conhecimento? Porque agora, o livro que ele lia, agora ele ia entender. E se você estudar um pouco, você vai ver que a igreja teve focos lá na Etiópia. Focos da igreja. Se você for buscar um pouco de história sobre isso. Então, se você está aqui hoje, não tem certeza da salvação, sabe que Jesus existiu, mas não tem aquela certeza, convicção. Se eu morrer hoje, agora, der um infarto e eu cair aqui, eu vou ser salvo.
Então você precisa tomar uma decisão. Você não pode ter dúvidas. É uma coisa que você não pode brincar. Não pode ter um pingo de dúvida. Você tem que ter certeza. Sabe como é uma certeza? Essa certeza funciona mais ou menos assim. Com essa pandemia de Covid, eu estava em casa, eu estava com sintomas de gripe. E aqui eu também, mas aqui é mais por causa da secura, eu fiquei ruim também da garganta e tudo. E eu pensei, será que eu peguei Covid também? E já depois que a minha mãe faleceu, né? E quando alguém morre bem pertinho de você, assim, bem próximo, você fica mais pensando na morte. Por isso que a Bíblia fala que a casa onde há luta é muito melhor do que a casa onde há festa, porque ela te põe para pensar. E eu fiquei pensando, Senhor, eu só não queria morrer agora, porque, como Paulo, né? Eu quero poder cuidar das minhas meninas, não deixar minha esposa sozinha, mas poder ver as minhas meninas crescerem. Mas se eu morresse... alegria, por um lado tristeza, mas por outro uma alegria inundou meu coração, porque eu sei onde eu vou estar, porque eu sei que eu vou ver Cristo, assim como Estevão, lembra quando ele estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos e viu quem? Cristo, à destra do Pai. Essa visão deve ser sensacional, e agora eu tenho mais um motivo, porque eu vou ver Cristo e ainda vou ver minha mãe. Tenha essa certeza no seu coração. Se você não tem, cuidado. Principalmente com esse Covid por aí. Muito cuidado. Amém? Amém. Estamos encerrados. O pastor quer encerrar? Amém. Uma pergunta simples. Se você morrer agora, vai para onde? Eu não sei se eu vou morrer daqui 10 minutos ou 10 anos. Eu sei, se meu coração parar agora, dentro de 5 minutos, eu estou lá no céu. Amém. Eu danava com o pastor João Garland, lá de Brasília, que ele não cuidava, às vezes, da sua saúde. Danei com ele, falei, oi, pastor João, senão a sua vida vai ficar curto e tal. Ele falava assim comigo, você não pode me ameaçar com o seu, não. Eu vou lá, é uma esperança que nós temos. Mas, tem as outras perguntas. Essa pergunta primeiro. Segundo, quando Felipe foi chamado para pregar o evangelho, quando é que ele foi? Imediatamente. Quando o eunuco colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, quando é que ele agiu querendo ser batizado? Agora, Deus fala que todos nós temos que ir ao mundo e pregar o evangelho. Quando é que você vai obedecer? Agora. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela mensagem e o testemunho da mãe do nosso irmão. Pai, que possamos também sermos motivados a levar o evangelho para os que não têm Cristo como Salvador. E Pai, talvez alguém está escutando o vídeo, ou talvez alguém aqui que não tem Cristo. Temos de lembrar que a gente não pode entregar o que não tem. Se não tiver Cristo, como é que vai pregar Cristo? Ajuda aquela pessoas realmente a arrepender-se do seu pecado, deixar o Senhor transformar a sua vida e pregar a palavra de Deus a toda criatura. Nós te louvamos pela mensagem, pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, isso aí. Quinta-feira estamos reunindo de novo, pregando a palavra de Deus. E fala, pastor Bill, o que vai pregar quinta-feira? Eu tenho 3 mensagens, eu não sei qual é que eu vou pregar. Mas vamos ver, a gente está estudando. Então, até então e Deus te abençoe.